Vamos iniciar então, irmãos. Hoje estamos no capítulo 4 de Atos. Vamos ver dos versículos 23 ao 37. Já vimos então, ali, logo após o milagre de Deus curando a vida daquele homem, curando aquele homem que estava aleijado há mais de 40 anos. Pedro e João são presos, são interrogados, são ameaçados a serem castigados, e depois que são libertos ali, eles falam que eles não devem mais pregar o Evangelho, não devem mais falar sobre aquele que eles criam, no Senhor Jesus, e eles negam isso, falam: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, capítulo 4, versículo 20. São ameaçados novamente, o Sinédrio solta, e aqui então nós terminamos quando o texto fala que aquele homem que havia sido curado tinha mais de 40 anos, quando foi feito este milagre. Então nós vamos seguir aqui do 23 ao 37, e então o texto vai nos mostrar ali que estes homens, depois de soltos, depois de serem intimidados pelos líderes, eles vão tomar algumas atitudes, e nós vamos ver então que estas atitudes são atitudes de pessoas verdadeiramente tementes ao Senhor, que não fugiam daquilo que o Senhor os tinha dado a fazer, da missão que o Senhor os tinha dado a fazer. E nós vamos ver então do versículo 23 ao versículo 37 qual foi a atitude que estes homens tomaram e tudo aquilo que aconteceu naquele momento. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. José, quem os apóstolos deram sobrenome Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então há todo um relato aqui, depois deles soltos, toda a intimidação que eles sofrem, e aí então eles tomam algumas atitudes depois de soltos, procuram os irmãos, contam tudo aquilo que havia acontecido. O versículo 23 vai nos falar, e a primeira atitude que nós vemos deles aqui, a partir do versículo 24, que os irmãos ouvem, eles levantam a voz a Deus e oram ao Senhor. A partir daquele momento que aqueles homens foram soltos, eles oram ao Senhor. Eles oram fervorosamente ao Senhor. Eles levantam a voz a Deus. Eles oram ao Senhor. E esta oração fervorosa, ela é primeiramente uma oração teológica.
ela não é uma oração apenas da boca para fora, apenas algumas palavras vazias, mas uma oração teológica no sentido de que ela reconhece o caráter de Deus. Não adianta nós orarmos a Deus se nós não conhecemos a Deus. As pessoas dizem que a letra mata, né? Então eu não posso estudar muito a Bíblia, porque a letra mata. Precisa estudar um pouco para saber o que o texto ali quer dizer sobre a letra mata. Você está falando que a lei, a frieza da lei, a lei condena, mata. Não estudar a palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos a Deus, a nossa oração ela é teológica, porque nós reconhecemos quem Deus é. Não é um Deus que nós ouvimos falar algum dia. Vocês veem, irmãos, como eles falam aqui: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles reconhecem a soberania de Deus. Eles reconhecem em Deus o Criador de todas as coisas. Eles reconhecem que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não é apenas aquele que dá uma mãozinha para eles, aquele que dá um empurrãozinho nos esforços dele. Eles falam: Tu és soberano. O Senhor criou todas as coisas. E como o Senhor criou todas as coisas, o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o que aconteceu, sobre as ameaças que Pedro e João sofreram. Tu és soberano. Tu és o Criador todas as coisas. E você então ora fervorosamente, confiadamente no Senhor, porque você reconhece que Ele tem o controle de todas as coisas. É uma oração confiante no Senhor. Não é uma oração de confissão positiva. Eu vou orar porque eu tenho fé, se eu orar, as coisas vão acontecer. Confissão positiva, não é isso. Você vai orar porque você reconhece em Deus a sua soberania, que Ele tem o controle de todas as coisas, que você continua no seu papel de servo e Ele é Senhor das circunstâncias e a vontade dEle será cumprida. E você humildemente vai se colocar na presença dEle e reconhecer: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra. O Senhor é soberano. O próprio Jesus falou: Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Tu és soberano. A sua vontade seja feita e não a minha. Aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero. Então eu oro confiantemente, porque em minhas orações falhas, eu sei que o Senhor vai responder, e que a resposta dele pode ser não. Mas eu oro confiantemente porque eu sei que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é justo, que Ele é poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa. E o texto nos fala aqui que Ele criou céus, a terra, o mar, tudo que neles há, que disseste por intermédio do Teu Santo Espírito, por boca de Davi, nosso Pai, Teu servo. Vem falando a partir do versículo 25, reconhecendo que Deus revelou a Sua palavra profeticamente através do Espírito Santo. Senhor, na Tua palavra está escrito, ali estão as Suas promessas, ali estão as Suas profecias acerca do Redentor, acerca do final dos tempos, acerca da perseguição da igreja, acerca de como o Seu povo iria se portar, de como o Seu povo deve perseverar na fé, de como o Seu povo vai ser preservado. A Sua palavra revela tudo isso, através do Espírito Santo de Deus. Esta Escritura que foi inspirada por Deus, ela nos revela aquilo que vai acontecer, aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo agora. Então eles reconhecem isso, eles falam que olha, o Senhor falou por meio de Davi. O Senhor falou que se levantaram reis da terra, que se levantariam autoridades contra o seu ungido. E isso aconteceu por meio de Herodes e Pôncio Pilatos. E estes homens, Herodes e Pôncio Pilatos, eles se reuniram para condenar Jesus. Mas tudo aquilo que eles fizeram estava dentro da soberania de Deus, porque o texto aqui está nos falando que eles se juntaram com os gentios e gente de Israel para fazerem tudo que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Que oração teológica! Que oração profunda! Olhando para a morte de Cristo, para o sacrifício de Cristo, olhando para aquilo que Herodes e Pôncio Pilato fizeram, e falando, eles foram instrumentos de Deus para cumprir os propósitos de Deus.
mesmo sendo pagãos, mesmo sendo ímpios, cumpriram os propósitos de Deus, porque Deus é soberano e Ele usa inclusive os ímpios para que seus planos sejam cumpridos. Oração com profundidade, oração com conhecimento da palavra de Deus. Precisamos incrementar mais nossas orações. Precisamos orar mais teologicamente. Precisamos deixar de fazer orações apenas como uma lista de desejos ao gênio da lâmpada ou ao Papai Noel. Papai Noel, este ano eu fui bonzinho. Agora eu quero este brinquedo, este carro, esta casa, este armário, esta geladeira, porque eu fui legal. Por favor, traga para mim. Assinado Adriano. PS, a chaminé da minha casa é estreita. Cuidado. Ele não é Papai Noel. Ele não é o gênio da lâmpada. A nossa oração, primeiramente, ela é teológica, exaltando o seu poder, exaltando a sua soberania, exaltando o seu controle de todas as coisas. Ora, mas Pedro e João acabaram de ser presos, ameaçados de novo, e soltaram, mas falaram para não falar da palavra. Coitadinhos de nós, o que nós vamos fazer? Vamos nos vitimizar, ficar aqui escondidos. Vamos ficar escondidos aqui. Não é isso que eles fazem. Olha a oração deles, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Ah, Senhor, eles estão nos ameaçando, o que nós vamos fazer? Eles não falam isso. Ah, o Senhor olha para as ameaças que eles fizeram. São sérias. São líderes da nação. Eles podem nos matar, eles podem nos prender, eles podem nos separar dos nossos familiares. Nós podemos perder tudo que nós temos. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. É isso que eles pedem. Eles não falam, Senhor, fulmina Anás, Caifás, fulmina todos os sacerdotes, fulmina todos os saduceus, que aí estaremos livres, leves e soltos e podemos pregar a sua palavra. Eles falam, Senhor, olha para essas ameaças, mas Senhor, nos dá intrepidez, nos dá coragem para pregarmos a sua palavra. Eles não se vitimizam e ficam no cantinho chorando, coitadinho de mim. Eles pedem intrepidez, coragem. A oração deles não é reclamando, a oração deles é, Senhor, em meio a esses desafios, que eu pregue com mais coragem ainda, que eu pregue com mais desenvoltura ainda. E esta palavra acontece várias outras vezes, acontece no versículo 13, já havia falado aqui, que os líderes falam ao verem a intrepidez de Pedro e João e tal, e ali no versículo 29 vai falar, no 31 vai falar novamente de eles falarem com intrepidez. É esta coragem. Eles pedem por coragem. A coragem que nós precisamos para pregar a palavra, mesmo sendo bloqueados e negativados, mesmo sendo desprezados, Senhor nos concede intrepidez, coragem de pregar a sua palavra a um mundo que se acha tão moderninho e acha que aquilo que eu vou falar para ele é algo tosco. Como você é tosco, como você pode acreditar nisso ainda? Senhor, em meio a esse tipo de coisa, faça com que eu pregue com intrepidez, para aquele coleguinha que vai zombar de mim, falando, olha, eu sou uma pessoa muito moderna, não acredito nessas coisas. Que eu pregue com intrepidez para o meu colega, para a pessoa que eu tenho a oportunidade de conversar, que eu pregue com intrepidez sobre a palavra de Deus. Concede-nos, Senhor, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Versículo 30 fala, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus.
Então nós vamos pregar a Tua palavra e o Senhor vai fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do Seu Santo Jesus. O que era o sinal do apostolado deles, que eram aqueles sinais, prodígios, milagres. Senhor, nós vamos pregar a Tua palavra e a autenticação do nosso ministério de apostolado aqui vão ser esses sinais, maravilhas por meio da atuação de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo acontecerão estes milagres e essas pessoas verão que nós estamos falando do verdadeiro Messias, do Salvador, do Redentor, daquele que veio. Então, quando eles iam pregavam a palavra, havia um milagre ali, e eles falavam, isso é por meio de Jesus Cristo, não somos nós. É o Messias, o Salvador, aquele que nós estamos falando aqui, que morreu e ressuscitou. Aquele que está dando vista aos cegos. Aquele que está levantando aleijados, aquele que está ressuscitando mortos. É o Messias. Não sou eu o curandeiro, não sou eu o feiticeiro, não sou eu tal pessoa, mas é aquele que veio, morreu e ressuscitou, o Salvador, o Redentor. Não é um curandeiro, não é um feiticeiro, é o Messias, o Salvador. Esta era a autenticação do ministério deles, de eles anunciarem a palavra de Deus. Versículo 31 fala, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Então naquele momento, vocês veem que em vários momentos aqui fala do texto aqui que eles estavam num lugar e a terra tremia e aconteceu uma coisa. Eram momentos da atuação de Deus, onde foi a atuação do Espírito Santo de Deus ali. E eles então terminam esta oração, há aquele tremor de terras ali. E o texto fala então que eles estão cheios do Espírito. E estes cheios do Espírito quer dizer que eles estavam prontos para pregar a palavra de Deus e não para fazer um monte de balbúrdia que o pessoal faz por aí, como se isso fosse estar cheio do Espírito Santo. E o estar cheio do Espírito Santo deles envolvia o resultado de estar cheio do Espírito Santo. Não era se jogar no chão, gritar, pular e falar um monte de baboseira, mas era a resposta de Deus para eles, a resposta de Deus para a oração deles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós pregamos com intrepidez quando estamos cheios do Espírito, quando estamos completamente dependentes do Senhor, de que aquilo que vamos fazer não é por nós mesmos. Senhor, que eu esteja cheio do Teu Santo Espírito para poder pregar a Tua palavra com desenvoltura, com alegria, com coragem, com um privilégio. E aqui então estes homens estão cheios do Espírito e pregam com intrepidez a palavra de Deus, mesmo depois de ameaçados, mesmo depois de aqueles líderes chegarem, não preguem, não falem, nós vamos soltar vocês, mas vocês vão sofrer as consequências se vocês pregarem. Senhor, não podemos deixar de pregar. Nos dá intrepidez, nos dá coragem, e o Senhor dá a eles coragem. O que será que nós temos pedido ao Senhor? Será que nós temos pedido por coragem de pregar a palavra de Deus? Hoje a gente tem se preocupado mais com as questões periféricas da nossa vida, que são importantes. Sua saúde, suas finanças, questões profissionais, são muito importantes. Mas se você não está cheio do Espírito, todas estas coisas não terão solução. Todas estas questões você vai ver aos olhos humanos. Em nenhum momento você estará contente com aquilo que você está passando, e nas provações você não vai ver propósito algum para aquilo. Você só terá a capacidade de murmurar por causa daquilo, de se lamentar por aquilo, ao invés de reconhecer os planos de Deus e confiar no Senhor e viver para o Senhor. Então, se nós não buscamos ao Senhor, e se não buscamos estar cheios do Espírito Santo, nós vivemos em constante insegurança, em constante desespero, em constante insegurança no nosso coração.
que a nossa confiança está naquilo que eu posso fazer, ou naquilo que eu não posso fazer. Então estou inseguro, estou com medo, estou intimidado. Mas nós devemos buscar estarmos cheios do Espírito Santo, amarmos mais ao Senhor, vivermos mais para o Senhor. Então a atitude dos discípulos após a saída de Pedro e João, esta oração fervorosa, essa oração teológica, esta oração reconhecendo a soberania de Deus, esta oração pedindo que o Senhor lhes dê coragem de pregar a sua palavra. A segunda questão envolve a comunhão cristã. O seu slide deu uma desconfigurada aí, mas era para ser o número 2 em Números Romanos, saiu um 11. A comunhão cristã, versículos 32 em diante ali, o texto vai nos falar ali da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. O versículo 34 fala: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Então os irmãos aqui desta comunhão cristã, desta comunidade cristã, eram supridos e unidos pelo Espírito. Há uma oração profunda e há uma comunhão cristã. Porque estas pessoas, milhares de convertidos ali, haviam pessoas necessitadas e eles são supridos uns pelos outros. O texto fala que eles criam e era um só coração e alma, eles viviam em conjunto, viviam em comunidade. E aqui não era uma comuna, uma visão comunista das coisas, de que vão dividir tudo igual para todo mundo. Não era isso. Havia uma valorização da propriedade privada. Ninguém era o líder ali e falava: agora todo mundo vai vender tudo, vamos dividir tudo igual para todo mundo. Não era isso. Perceba o que o texto está falando. Ninguém considerava a sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. E o versículo 34 fala: não havia nenhum necessitado entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Então ele fala aqui: olha, não havia nenhum necessitado entre eles, porque quem tinha mais, espontaneamente ia lá, vendia um terreno que tinha e ajudava aqueles irmãos. Ele não era obrigado a vender, era algo espontâneo. Assim como já havia sido falado, relatado no capítulo 2, versículos 44 ao 45. Então aqui há esta dar de si, daquilo que tem, reconhecendo a necessidade do próximo, reconhecendo que o meu irmão estava passando necessidade. E o texto aqui então fala: olha, não tinha necessitado entre eles, porque eles viam quem estava precisando. Eles não iam vendendo à torta e direito. Eles diziam: olha só, tem uma família ali, 2 famílias, 3 famílias que estão passando por um momento de dificuldade. Eu tenho um terreno lá, então eu vou vender esse terreno e vou ajudar, para que esses irmãos não fiquem na miséria. Então eles olhavam para aqueles irmãos como parte de uma família, parte do reino de Deus. Eles se doavam. Eles doavam aquilo que tinham. O texto aqui não está falando: venda o seu terreno, venda a sua casa, venda o seu carro e dê para o pastor. Não. O texto aqui está falando que nós devemos olhar para os nossos irmãos, as necessidades dos nossos irmãos. E que é uma vergonha para nós cristãos se houver alguém dentre nós que esteja passando necessidade, sendo que nós podemos ajudar, sendo que nós podemos tirar dos nossos recursos para ajudarmos esse irmão. Naquela comunidade as pessoas não estavam passando por necessidade. O texto 34 fala: nenhum necessitado havia entre eles, porque eles estavam desprendidos das coisas. Porque eles não ficavam: vou ficar com isso porque eu tenho que pensar no meu futuro e eu tenho esse terreno. Não, eles vendiam. Eles ajudavam o irmão. Eles tinham propriedade, vendiam, para ajudar aquelas pessoas, para cuidar do irmão. Eles não faziam voto de pobreza: olha, vendeu tudo e ficou na miséria. Não, o texto aqui está falando que não havia necessitado entre eles. Está falando que o que ele deu não fez falta para ele.
falando que ele se desprendeu de algo que era valioso, mas que ele achava muito mais importante é ver o seu irmão sendo suprido. Esta é a visão do reino, esta é a visão da comunidade cristã, da comunhão cristã. E não de nós pensarmos só em nós mesmos. Para mim, tudo meu, eu quero ter mais. Se eu pensar nos outros, eu não vou ter para mim. E sempre para mim, e eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo outro. E às vezes nós temos uma pessoa em necessidade, mas eu quero isso, aquilo outro. Eu vi uma bota nova, eu vi aquilo novo, eu vi um novo modelo de carro, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Aí meu irmão, quando sobrar, de repente eu dou. Depois que eu fizer tudo o que eu quero, depois que eu comprar caixa de doce para os meus filhos, depois que eu comprar aquele carrinho legal para o meu filho de R$700, que ele vai brincar uma semana e não vai brincar mais, se sobrar alguma coisa eu dou. Eu compro uma latinha de óleo lá para o irmão. Não era assim que eles pensavam. Estavam desprendidos das coisas. O versículo 33 fala: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então havia poder naquilo que eles falavam. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. O testemunho deles era poderoso. A pregação da palavra. Eles testemunhavam da ressurreição de Jesus. Aquilo pelo qual eles haviam sido presos ali. Aquilo pelo qual eles haviam sido ameaçados. Fala, eles com grande poder testemunhavam da ressurreição de Jesus. Vocês nos proibiram de falar. Nós não podemos deixar de falar. Vamos continuar falando com grande poder, porque nós sabemos aquele em quem nós temos crido, e não vamos deixar de pregar. Não importa quais sejam as ameaças, colocamos as ameaças diante de Deus e vamos continuar pregando. Porque esta vida não é nossa. Nossa vida é de Deus. Os nossos bens são do Senhor. Tudo aquilo que temos vem de Deus. Versículo 35 fala: e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então se pegavam esses bens, levavam-se aos apóstolos, estes administravam esses bens para que chegasse até as pessoas que estavam necessitadas. Então era uma generosidade espontânea, ninguém era obrigado. Os apóstolos não chegavam e falavam: você que tem aquele terreno lá, venda, traga aqui o dinheiro. Eles não falavam: você quer ser abençoado aí, você quer prosperar, venda o terreno e traga o dinheiro para mim. Você quer ser abençoado, que comprou aquele carro zero, Deus me revelou que você tem que vender o carro zero e trazer para mim o dinheiro. Não era isso que eles falavam. Era espontâneo, porque era o Senhor quem tocava no coração deles. E aqui o texto não está falando só que eram pessoas ricaças, multimilionários, que eram pessoas que tinham muitas terras, muitas propriedades. Está falando que eram pessoas generosas. A generosidade não está ligada à quantidade de bens que você tem. Generosidade está ligada ao seu coração. Se você não é generoso, ganhando um salário baixo, você dificilmente será generoso tendo um salário de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Generosidade é algo do coração. Uma pessoa que não é generosa tendo pouco, ela não vai ser generosa tendo muito. Ela só vai ficar mais patente a sua ganância. Então não é porque se eu ganhar na loteria, se eu ganhar naquele sorteio, aí serei generoso. Generosidade não está ligada à quantidade. Generosidade está ligada ao coração. Aquela pessoa tem mais, então ela tem que ser generosa. Não, todo mundo tem que ser generoso. Proporcionalmente àquilo que você tem. Olha, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho isso aqui. A história da viúva pobre lá com Jesus. Ela que mais deu. Então não é? A generosidade faz parte do nosso coração.
de a gente pedir ao Senhor: Senhor, me dá um coração generoso, me dá um coração voltado a amar o meu irmão, a olhar para o meu irmão e ver se ele está necessitado e estar disposto a ajudar este irmão, para que isso também sirva de testemunho cristão. Não é triste, irmãos, nós vemos de repente um irmão que está necessitado e de repente, ao invés de ele ser ajudado pela própria igreja, ele tem que de repente ir pedir ajuda para o ímpio, e pedir ajuda para o incrédulo, porque as pessoas da igreja não o ajudam. Isso é vergonhoso. Se a igreja pode ajudar, a igreja tem esse privilégio de ajudar aos necessitados de verdade, claramente, não necessitado por questões que a gente sabe que não é necessidade, mas falta de sabedoria muitas vezes. Mas é aquele que está necessitado, passando por problemas, que passou por uma doença, que teve um gasto aqui inesperado, que aconteceu uma tragédia, que deu um vento e destelhou a sua casa, e fala: o que eu vou fazer, para onde que eu vou, como é que eu vou reformar minha casa? Os irmãos estão dispostos: vamos aqui, vamos fazer um mutirão aqui, todo mundo vai ajudar. Vamos lá na loja de materiais, um compra Eternite, outro compra prego, outro compra algum outro tipo de material, madeira. Vamos lá, vamos fazer um mutirão todo mundo junto. É generosidade, é estar disposto. Não é só aquela coisa: vou orar por você, irmão, mas com que eu posso ajudar? Então é algo espontâneo, é algo que você faz com alegria, eu quero fazer, é privilégio para mim. Então esta é a comunhão cristã, de que eles tinham isso em comum, de que um sabia o que o outro estava precisando e estavam dispostos a ajudar uns aos outros. E havia aqui então mordomia dos seus recursos, e nós vamos ver o relato de Barnabé. No versículo 36 ele fala: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Barnabé, que era um levita no Antigo Testamento, ele não tinha sequer herança na terra. Eles tinham algumas terras no meio das outras tribos, mas eles não possuíam herança, eles não possuíam um território. Aqui então, não se sabe se na época de Jesus, na época dos apóstolos aqui, se essa lei de Deus não estava sendo cumprida, se de repente esse terreno era a herança da sua esposa ou algo do tipo, mas o texto nos fala que ele tinha um terreno, este filho da exortação, como ele foi chamado, Barnabé, filho da exortação. Ele tinha um terreno e ele agiu com generosidade. Ele não ficou acumulando para ele: tudo para mim, meu sonho da minha vida é acumular o meu primeiro milhão, eu vou poder falar: agora eu sou milionário, agora vocês podem dizer que eu sou rico, agora vocês podem me admirar. Que beleza. Ele agiu com generosidade. Ele tinha um campo, ele vende este campo, ninguém pede para ele, ninguém exige ele que faça isso, nenhum líder, nenhum apóstolo chega para ele: Barnabé, venda isso agora, eu determino que você faça isso, Deus me revelou que você tem que fazer isso agora. Ele espontaneamente faz. Ele olha para os seus irmãos, vê a necessidade dos seus irmãos, ele vende o seu terreno. Ninguém o obriga. Ele faz de livre e espontânea vontade. Ele faz por amor a Deus. Ele não faz por amor a si próprio, para reconhecimento. Ele faz porque ele ama a Deus, porque ele sabe que aquilo pertence a Deus. Ele faz porque ele olha para o seu próximo e vê o sofrimento do seu próximo, e ele vende para que o seu irmão seja suprido. Ele não faz para passar necessidade, ele não faz porque Deus vai multiplicar e vai dar 2, 3, 5, 10 terrenos para ele. Ele faz por amor a Deus e por amor ao seu próximo, por amor aos seus irmãos que estavam passando por necessidades.
Porque são irmãos. Porque está pronto para se desprender das coisas do mundo, para que o reino de Deus se expanda. Como o reino de Deus vai se expandir se o povo está clamando por comida, por vestes, por uma moradia? Como que o reino de Deus vai se expandir se o povo de Deus, ao invés de serem ajudados pelos irmãos, o povo de Deus está mendigando? Como que o reino de Deus se expandirá de verdade se aquilo que Deus nos manda fazer é sermos generosos para com os nossos irmãos? A gente está pensando apenas nos nossos bens materiais e não está olhando para os nossos irmãos. E não está ali atento. Irmão, você precisa de alguma coisa, estou aqui para te ajudar. O que eu posso fazer por você? Eu vou orar por você, mas eu quero fazer algo mais por você. É isso. É o zelo pelo reino de Cristo. É o zelo pelo testemunho cristão. É o zelo daqueles homens que estavam ali, de não serem ainda mais desprezados, e falar: olha, esses caras aí falando daquele homem lá que eles dizem que é Jesus, mas todos eles estão mendigando por aí, ficando todo mundo na frente do templo lá pedindo esmola, porque não tem nem onde cair morto aquele povo, não tem nem o que comer. O que eles estão falando desse Messias aí? Está todo mundo passando fome, maltrapilho, mendigando. Eles tinham um zelo pelo reino de Deus, pelo testemunho cristão, e eram então pessoas generosas. É claro que aqui é uma questão à parte, porque a miséria ali, existia muitas pessoas pobres, também existia toda aquela questão do Pentecostes, onde tinham milhares de pessoas que vinham de outros lugares, e essas pessoas precisavam ser supridas, porque estavam ali. Então havia uma questão emergencial que necessitava então de atitudes emergenciais, mas ele é extremamente aplicável a nós, para a nossa generosidade. Ninguém vai sair aqui correndo: então agora vou vender meu carro, vou vender meu terreno, vou vender um rim no mercado negro aí para ajudar os irmãos. Não. O princípio é generosidade. O princípio é você estar atento ao que o seu irmão necessita. É você orar por ele, é você dar uma telefonadinha, mandar uma mensagem: oh, irmão, você está necessitando de alguma coisa? Vê que você está passando dificuldade em tal área, você precisa de alguma coisa? Você precisa de uma carona? Exame médico? Você precisa de repente de um empréstimo mesmo. Você precisa de um empréstimo para tal coisa, que eu vi que você está passando necessidade, que você ficou doente ali, isso não deu uma quebra no teu orçamento. Está atento a isso. Está atento. De repente, às vezes, a gente pode ter um irmão passando necessidade do nosso lado e a gente não está vendo. Fiquem atentos com isso, irmãos. Orem por isso e tenham essa proatividade. E atrás, vai atrás, pergunta. Somos irmãos. Umas coisas para nós refletirmos. Ore ao Senhor. Reveja seu tempo de oração, sua qualidade de oração, o conteúdo da sua oração, se ela tem sido uma oração teológica, se ela tem sido uma oração que exalta a Deus, se ela tem sido uma oração que reconhece a soberania de Deus, reconhece o controle de Deus. Avalie a qualidade da sua oração. Avalie o seu tempo de oração que você tem. Não apenas aquela oração formal apenas, aquela oração que nós fazemos em casa, mas é a oração como um todo, no nosso dia todo, onde você estiver, o seu tempo de oração, aquele tempo livre que você tem. Qual é a qualidade da oração? Abandone seu Deus, Mamon, se você tem ele no seu coração. Deus Mamon era o Deus das riquezas, era o Deus do dinheiro. As pessoas estavam lá com a sua esperança no dinheiro. O dinheiro vai me trazer felicidade, o dinheiro vai me trazer satisfação, o dinheiro vai me trazer a alegria, o alívio. Quando eu for rico, quando tiver dinheiro, estarei muito bem. Você está colocando a sua esperança no dinheiro. Se a sua esperança está no dinheiro, você vai se decepcionar. Você vai se tornar uma pessoa amargurada, porque ele não vai te trazer felicidade. Ele pode trazer conforto, ele pode te trazer bem-estar por algum momento, mas ele não vai te trazer felicidade verdadeira.
Ele não vai te suprir completamente. Se o seu sonho é ser rico, e se algum dia você chegar a ser, se este é o seu objetivo de vida, o seu Deus não é o Deus verdadeiro. O seu Deus é Mamon, porque a sua esperança está na riqueza. Se um dia você ficar rico, glória a Deus, mas não procure por isso. Não deve procurar a riqueza. Eu quero ser rico, o objetivo da minha vida é ser rico. O seu Deus não é o Deus verdadeiro, é Mamon. É o vil metal. E você vai se decepcionar. Que a sua riqueza não seja a riqueza que pode trazer os falsos amigos e que pode ser roubada, mas que a sua riqueza seja a riqueza celestial, a riqueza em Cristo. Invista no reino de Cristo como um privilégio, não como uma obrigação. Se investir no reino, investir em pessoas, investir em missionários, investir na igreja, ela é um privilégio, não é obrigação. Não é obrigado. Se você vê isso como uma obrigação, não faça. Sério, não faça. Se você vê como um gasto, se você vê como um peso para você, não faça. Não faça com tristeza ou por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Invista no reino de Deus como algo que traz retornos espirituais e não retornos financeiros. Se você quer só investir em coisas, questões que trazem investimento financeiro para você, e se você vê o investimento no reino de Deus como um peso, não invista. Não é o tipo de investimento que você tem, e você ainda não compreendeu o que é investir no reino de Deus. Não faça. Faça com alegria, faça com privilégio. Estou investindo no reino de Deus. Quero ver o reino de Deus se expandir, quero ver o nome do Senhor ser glorificado. Quero usar os meus recursos para a glória de Deus. Entendo que tudo que eu tenho vem do Senhor e eu quero investir no seu reino. Veja como um privilégio, faça com alegria. Nós temos alegria em tantas coisas que a gente compra. Nós podemos ter alegria investindo no reino de Deus. Uma criança, quando pega o seu dinheirinho, as minhas de vez em quando dão um dinheirinho, ficam alegres quando vão lá e compram um brinquedinho, a aquisição delas. Para elas aquilo é um investimento. Nós precisamos ter esta alegria quando investimos no reino de Deus. Olha, o investimento que nós estamos fazendo está sendo muito bem investido para a glória de Deus. Invista com alegria no reino de Deus, um privilégio. Contribua com o reino. Cristo é o seu Senhor. Contribua. Mas não contribua com o resto. O Senhor não quer resto. O Senhor quer que você faça com alegria, com generosidade. Nós não precisamos fazer aquilo que nós já falamos aqui. Eu vou entregar esta oferta, eu sei que vai fazer falta lá no final, eu sei que vou deixar de pagar uma conta, mas eu vou entregar a oferta. Não, não é isso. Mas também não é aquela coisa, eu vou comprar isso, aquilo outro, eu vou fazer isso. Se sobrar, um 5 lá eu dou. Aí é resto. Aí não é investimento. Aí não é privilégio. Aí é apenas é quase aquela coisa que, novamente, voltando na mesada das crianças, se sobrar umas moedinhas aqui, eu dou lá. Não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer generosidade do nosso coração. Será que Ele é meu Senhor mesmo? Será que nós não estamos lidando com o reino de Deus como se fosse qualquer coisa? Ele quer um coração disposto a fazer algo mais. É algo a mais. Não estamos falando aqui de você passar necessidade. Estamos falando de você se esforçar, ser generoso, compreender que tudo que você tem é do Senhor. Fazer como Barnabé de reconhecer as necessidades dos outros e reconhecer a necessidade da expansão da igreja. E a igreja estava crescendo ali porque haviam pessoas dispostas a orar e a contribuir. Eram pessoas dispostas. Então nós temos que ter esta disposição. Quando nós estamos dispostos a fazer alguma coisa, nós nos esforçamos. Quando você quer comprar algo, você se esforça. Eu quero comprar este produto, então eu vou me esforçar, eu vou economizar um pouco mais e eu vou comprar este produto.
Eu quero comprar este bem, eu quero comprar este tênis, eu quero comprar esta calça, esse sapato. A gente vai lá e se esforça porque você quer ou precisa. Muitas vezes nem precisa, apenas quer. A gente se esforça. E muitas vezes não deixa de fazer outras coisas, mas a gente dá aquela apertadinha porque quer aquilo. E para o reino de Deus parece que a gente... Há uma confusão entre... Deus é soberano, Ele vai fazer tudo o que Ele quiser, independente do que eu faça. É verdade? Mas Deus também fala que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então há a soberania de Deus e a responsabilidade humana, e Deus vai nos cobrar a nossa responsabilidade. Então o Senhor nos quer servindo a Ele. Ele nos quer por completo. Ele quer a nossa vida, Ele quer a nossa dedicação, Ele quer o nosso tempo ser dedicado a Ele, nossos recursos serem dedicados a Ele, nós vivemos para a glória dEle. E nós sermos um povo diferente neste mundo. Estes homens, esses discípulos, esses apóstolos eram pessoas diferentes, saltavam aos olhos dos outros. Este é o povo de Deus, um povo que faz a diferente, um povo que vive o algo mais, um povo que faz as coisas com alegria no seu coração. Irmãos, vamos orar ao Senhor e pedir pela sua graça. Senhor Deus, Tu és santo, soberano sobre todas as coisas. Nós reconhecemos que nada acontece fora do Teu controle. Que as dificuldades venham, ó Pai, mas que nós devemos permanecer confiantes, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas e usa as situações, pessoas, para cumprirem os Teus propósitos. Nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê a intrepidez, a ousadia de pregarmos a Tua palavra, que o Senhor nos dê o coração generoso para contribuirmos com outros irmãos, para contribuirmos na expansão do Seu reino, para que olhemos mais para o Senhor e menos para nós mesmos, que o nosso olhar esteja na eternidade, no Teu reino, Pai, que o verdadeiro investimento que possamos fazer aqui, ó Pai, seja para o Senhor e não para investirmos em algo que vai passar e muitas vezes vai só nos trazer frustração, correria, dívidas, mas que o nosso investimento esteja no Senhor, reconhecendo que o Senhor é o provedor de todas as coisas, é o Senhor quem nos dá todas as coisas, e nós temos que avaliar como nós temos administrado aquilo que o Senhor nos dá. Ó Deus, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes temos administrado mal aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda, Pai, a termos um coração voltado para o Senhor, para amar ao Senhor, para olhar a obra do Senhor Jesus Cristo, para compreendermos de que nada do que temos é nosso, mas é do Senhor, e que a glória seja dada ao Senhor, e que esta mensagem que vamos pregar aos outros, Pai, seja uma mensagem corajosa, uma mensagem ousada, uma mensagem que reflete um coração, reflete pessoas que estão cheias do Teu Santo Espírito, que recebem a atuação do Senhor. Nos ajuda, Pai, dá-nos um coração disposto a obedecer e a viver para o Senhor, para a glória do Teu nome.